Olá, dando prosseguimento ao estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 17. Nós vimos que Isaías ele está está profetizando contra várias nações estas que se voltaram contra Judá, a capital Jerusalém, mas que essas nações elas agora já estão recebendo a profecia de que elas serão destruídas. E no capítulo 7, nós vimos que duas nações, o Reino do Norte, se aliou com Síria, capital Damasco, para virem contra Judá, capital Jerusalém, no tempo do rei Acaz. Até que naquela época o rei Acaz recebe uma mensagem de Deus dizendo que eles não iriam, tanto a Síria quanto Israel do Norte, elas não iriam destruir Judá, capital Jerusalém, e pediu até na profecia que o profeta Isaías diz a Acaz, diz a ele que ele podia pedir um sinal a Deus, e ele não quis pedir um sinal a Deus, e depois Deus manda dizer que há uma profecia que essas duas nações elas iriam serem destruídas pelo rei da Assíria. E aqui nós vemos mais uma previsão, né? Ou seja, aqui Isaías continua dando essa profecia para as duas nações, do Israel do Norte e da Síria, que elas seriam destruídas pelo rei da Assíria. Então começa no capítulo 17 assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui, Senhor, com a Tua palavra, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa me dar uma unção, Jesus, me dê uma luz neste dia para que eu possa ler e falar a respeito desse capítulo com entendimento, para que as pessoas que possam me ver e ouvir, elas também possam entender. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então começa o capítulo 17 com essa profecia já, Isaías dizendo, sentença contra Damasco, capital da Síria. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Versículo 2. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. Ou seja, as cidades de Aroé eram cidades que ficavam no Reino do Norte, capital Samaria. Essas cidades de Aroé ficavam dentro da nação de Israel do Norte. E aqui nós estamos vendo que a profecia de Isaías também está falando a respeito dessas cidades, que elas seriam destruídas e iriam servir apenas de pasto para os rebanhos. Aí no versículo 3 diz, a fortaleza de Efraim desaparecerá. A fortaleza de Efraim significa o reino do norte desapareceria, assim como também o reino de Damasco, capital da Síria. Aí ele está dizendo, o reino de Damasco e o restante da Síria, ou seja, não só seria destruída a capital, Damasco, mas também todo o restante da Síria seriam destruídas. Aí ele diz, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana de trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas e como quem colhe espigas no vale de Refaim. Então aqui esse trecho aqui nos lembra que mesmo diante das consequências do afastamento de Deus, ele não abandona completamente aqueles que o buscam. A fidelidade de Deus permanece, a promessa de restauração está à espreita. Porque ele diz aqui, os filhos de Jacó, naquele dia o esplendor de Jacó, a glória de Jacó será apoucada, ou seja, se desvanecerá, e a gordura de sua carne desaparecerá. Ou seja, aqui Jacó é usado como um nome simbólico para o povo de Israel. Porque quando ele está falando Jacó, ele está se lembrando de Jacó, o patriarca, aquele que teve 12 filhos, 12 tribos se formaram a partir dos seus filhos, que formou a nação de Israel. Então ele está dizendo, aqui o profeta descreve
o tempo de desolação e escassez que viria para o Reino do Norte, porque aqui ele está tratando dessa profecia contra o Reino do Norte, contra Damasco, contra Síria, capital Damasco. Então aqui o profeta ele está descrevendo um período de desolação e escassez que recairia sobre o seu povo, né? Aqui, naquele dia, quando ele diz, naquele dia, sugere que a provação será temporária e que Deus não abandonaria o seu povo para sempre. Aí ele continua dizendo, falando que será quando o segador ajunta a cana de trigo, né? Ou seja, e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Ou seja, aqui retrata a purificação do povo de Israel. Que será que quando o segador ajunta a cana do trigo, assim como o ceifador ajunta o trigo e deixa para trás as espigas indesejadas, então Deus ajuntará seu remanescente, separando daqueles que se afastaram dele. Ou seja, ele diz ainda, no versículo 6, será quando o segador ajunta a cana de trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns? Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está dizendo que essa separação é fundamental, pois envolve o abandono dos altares pagãos e das práticas idólatras, porque aquelas pessoas do Reino do Norte, o povo do Israel do Norte, eram altamente idólatras. E aqui o povo de Israel é chamado a deixar para trás suas antigas alianças com ídolos e voltar-se para Deus, ou seja, o Deus verdadeiro. Isso demonstra a necessidade de arrependimento e transformação para experimentar a restauração divina. Ou seja, ele está dizendo que ele irá juntar apenas aqueles que forem fiéis a ele. Ele diz, mas ainda ficarão alguns rabiscos, ou seja, aqueles que forem fiel a ele. É como se fosse 2 ou 3 azeitonas de um pé de árvore, né? De uma árvore frutífera. Apenas 2 ou 3 azeitonas seriam úteis. Então assim era o povo de Israel naquela época. Ele disse que ele iria juntar apenas aqueles que fossem fiéis a ele. Então, que teria um remanescente ainda desse povo de Israel do norte. No capítulo 7 diz assim, naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Aqui, quando ele diz assim, naquele dia, né, essa frase aqui destaca a mudança significativa de perspectiva que ocorrerá naquele dia, referindo-se a um tempo futuro de despertar espiritual, ou seja, as pessoas antes, confiantes em suas riquezas e ídolos, elas se voltariam agora apenas para Deus. Ele está dizendo, naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para os que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. Ou seja, naquele dia, iria chegar o dia que o povo de Israel, eles iriam se voltar para o Deus verdadeiro, para o Messias, aquele que estava para vir. E os postes ídolos, toda a idolatria que eles estavam adorando outros deuses, eles iriam abandonar. A partir do versículo 9 diz, naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas,
os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que se plantares as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ou seja, Isaías ele continua observando, né, a triste realidade da humanidade em seu afastamento de Deus. Ele diz, naquele dia as cidades, naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados. Ou seja, aqui o profeta retrata as cidades fortificadas como lugares abandonados num bosque, esquecidos, negligenciados, porque foram tantas cidades que foram fortificadas e eles adoravam outros ídolos, e isso tudo iria acabar no momento que Deus mandasse a sua ira, mandasse a destruição, e já estava vindo, porque aqui o profeta já estava profetizando. Então ele está dizendo que esse versículo aqui, ele nos faz refletir sobre como ao longo da história as nações têm ignorado a obra de Deus e se voltado para caminhos de orgulho e idolatria. E o resultado é desolação e a perda de uma vez da sua fortaleza, ou seja, cidades que se achavam fortalecidas, fortes, mas confiando em outros deuses. E ali depois Deus vinha com a sua ira, com a sua justiça, com o seu juízo, e ali tudo iria para ruínas, né? Então Isaías aqui, ele faz um apelo à memória e à gratidão de Deus, que é a fonte de salvação e fortaleza, porque ele diz, ainda que faças plantações formosas e plantas mudas de fora, no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis, ou seja, no dia que vier o juízo, tudo isso se tornará em nada. A partir do versículo 12 diz, ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, como rugem as impetuosas águas. Então aqui o rugido de muitos povos que rugem como o rugido dos mares, né? Aqui é o rugir das nações que fazem estrondo, como o estrépito de águas, como impetuosas águas. É que a imagem aqui é das nações, de nações que são agitadas e ruidosas, e isso evoca uma sensação de tumulto e agitação no mundo. No entanto, aqui o profeta rapidamente nos lembra que, apesar do tumulto das nações, Deus intervém e traz julgamento sobre elas. Aí ele diz, rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e sorte daqueles que nos saqueiam. Ou seja, o juízo vem para todas essas nações, né? O destino daqueles que não se voltam para Deus. É isso que Isaías está falando aqui, profetizando, e ele conclui a sua mensagem, né, dizendo que ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, o dia já não existem. Ou seja, o profeta nos adverte que aqueles que não se voltam para Deus enfrentarão um destino sombrio e repentino de pavor. O pavor chegará antes que o dia amanheça, e seus adversários serão destruídos, ou seja, aqueles que forem contra Deus, contrários a Deus, que rejeitaram a Deus, então a justiça de Deus vem sobre eles. Isso nos lembra da importância da nossa relação com Deus e das consequências das nossas escolhas em nos afastarmos de Deus. Ele aqui destaca que no final o destino dos que se opõem a Deus é a perdição.
Então, o que Isaías está dizendo aqui nesse capítulo 17 é o que sempre ele diz em todas as profecias sobre todas as nações que são contrárias a Deus, né? Aqui o capítulo 17 ele confere essa destruição, tanto para Damasco, capital da Síria, como o reino do norte, ou seja, desaparecerá totalmente a sua fortaleza de Efraim, porque ela se achava uma fortaleza. Mas aqui nós estamos vendo que na profecia que Isaías relata que tudo iria acabar, né? Ou seja, aqui nós podemos orar, pedir a Deus pela soberania de Deus nas nações e no mundo atual. Podemos pedir a Deus que sua vontade seja feita em todas as nações, que os líderes governem com justiça e que a paz prevaleça onde há conflito e instabilidade. Nós temos que orar para que nós possamos viver dias tranquilos. Nós temos que orar para que Deus repreenda o tumulto das nações e traga estabilidade e harmonia em meio aos desafios que enfrentamos. Isso globalmente, né? Nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos tantas guerras, tantas lutas, tanta coisa, né? Então nós temos que pedir a Deus, né, que Ele possa trazer paz ao mundo, né? E nós vimos também aqui que tudo isso que aconteceu, principalmente no Reino do Norte e Síria, isso foi porque essas nações elas estavam mergulhadas na idolatria, né? Eles abandonaram Deus para cultuar ídolos. E nós temos que confiar plenamente apenas em Deus. Nós podemos orar para que as pessoas em nossos dias ela tenham um despertar espiritual semelhante, porque nós temos que reconhecer que ídolos, que imagens de escultura, as pessoas deixam de adorar a Deus em espírito e em verdade para adorar imagens de escultura. Deus abomina imagens de escultura. Então nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a termos um relacionamento com Ele através de um crescimento espiritual. Ele quer que nós estejamos ligados a Ele através de uma adoração contínua espiritualmente, e não para que nós possamos adorar a Deus através de imagens dele. Ele abomina a imagem dele próprio. Ele quer que nós o adoremos em espírito. Então tudo que é imagem, ele abomina. Desde aquela época já, quando aqueles povos cultuavam outros deuses, outras imagens, e depois foi trazido para dentro da própria igreja uma coisa que foi tirada daquilo que Deus abominava, que eram a presença de imagens de escultura dentro da própria igreja do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso. Foi trazido essas imagens de escultura para dentro da igreja. Então Deus, se Ele abomina a imagem lá fora, Ele abomina também a sua própria imagem, que isso era um culto idólatra. Então Deus abomina qualquer tipo de idolatria, seja a própria idolatria à imagem dele próprio. Então ele quer que nós o adoremos apenas em espírito. Então nós temos que pedir a Deus para reconhecer nossos erros e a buscar sua face e encontrar esperança e renovação em seu amor infinito. Nós temos que adorar a Deus em espírito e não jamais em outra forma de adoração. É isso que nós vimos aqui no capítulo 17, quando ele manda que ele diz: naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos. O homem pega um pedaço de madeira, um pedaço de prata, um pedaço de ouro e esculpe uma imagem do próprio Deus. E ele diz que não quer que seja feito isso, porque isso era um ato, um ritual idólatra dos tempos antigos, daquele povo que adoravam outros deuses. E isso foi copiado e trazido para dentro da igreja do Senhor, e ele abomina tal coisa. Ele quer que nós o adoramos em espírito e não que o adoramos a ele através de outra coisa, ou seja, imagens de escultura. Isso está escrito aqui na palavra de Deus. Amém?